Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de direitos humanos. Até a aula passada, nós trabalhamos com o sistema europeu e o sistema africano. Hoje, nós vamos entrar num tema muito interessante, importante, mas muito técnico também, que são, né, os direitos humanos no Mercosul. E antes eu queria até fazer um parênteses para comentar dos direitos humanos na Ásia, tá? A Ásia, moçada, ela não possui um sistema internacional de direitos humanos, cabendo aqui até recordar, né, que ainda vigoram em alguns países asiáticos regimes que são ditatoriais, né? O que destoa aí do contexto atual do cenário internacional, no qual aí os direitos humanos integram a agenda internacional. E vamos falar um pouquinho então dos direitos humanos no Mercosul. O Mercosul ele é um bloco de integração, né, político-econômica que foi criado pela Argentina, pelo Brasil, Paraguai e Uruguai, visando construir aí um mercado comum entre esses países, né, que seria denominado Mercado Comum do Sul, ou Mercosul. Né? Ele foi criado em 26 de março de 1991 pelo Tratado de Assunção, e o Mercosul conta, né, atualmente com a participação de todos os países da América do Sul, seja como Estado parte, seja aí como um mero Estado associado. O Mercosul, moçada, ele foi projetado visando principalmente a integração econômica entre os países, né? Não tendo aí incluído nos seus propósitos originais a temática dos direitos humanos. Como se infere logo aí no primeiro artigo do Tratado de Assunção, os propósitos pensados para o mercado comum do Sul, eles foram de instituir, né, a livre circulação de bens, de serviços e de fatores produtivos, né, de estabelecer uma tarifa externa comum e a adotar aí uma política comercial comum também em relação a terceiros estados e coordenar políticas macroeconômicas, né, e setoriais entre os estados partes. Acontece que, assim como ocorreu com a União Europeia, a temática dos direitos humanos ela passou também a integrar a pauta de discussões do bloco. E nessa esteira, né, surgiram aí documentos alusivos aos direitos humanos no âmbito do Mercosul. Inclusive, moçada, já se cogita, né, com a criação de uma carta, a criação de uma carta, né, de direitos humanos do Mercosul, que foi proposta durante um encontro, que foi o 7º encontro de Cortes Supremas do Mercosul, realizado em Buenos Aires, em 2009. Tá? Vamos falar um pouquinho então desse protocolo de Assunção, né, sobre compromisso com a promoção e a proteção dos direitos humanos no Mercosul. O primeiro documento que nós vamos destacar aqui é o Protocolo de Assunção sobre o compromisso com a promoção e a proteção dos direitos humanos no Mercosul, que foi editado em 2005 e foi promulgado no direito brasileiro em 2010. O texto do protocolo, ele reconhece expressamente que a efetivação dos direitos humanos é condição essencial, né, para que ocorra aí o processo de integração. Logo nos considerandos do Tratado de Assunção, foi expresso o seguinte: é fundamental assegurar a proteção, promoção e garantia dos direitos humanos e as liberdades fundamentais de todas as pessoas, e que o gozo efetivo dos direitos fundamentais é condição indispensável para a consolidação do processo de integração.
Então, no artigo 1º se estabeleceu também, né, que a plena vigência das instituições democráticas e o respeito dos direitos humanos e das liberdades fundamentais são condições essenciais aí para a vigência e para a evolução do processo de integração entre as partes. Conforme previsto também no artigo 2º, os Estados partes, eles cooperarão, né, mutuamente para a promoção e a proteção efetiva dos direitos humanos e liberdades fundamentais através de mecanismos institucionais estabelecidos no Mercosul. Bom, moçada, o protocolo ele previu ainda que em casos de graves e sistemáticas, né, violações de direitos humanos e de liberdades fundamentais em um Estado parte, as demais partes poderão propor, né, desde a suspensão do direito de um Estado transgressor participar, né, nos diferentes órgãos dos respectivos processos de integração, até a suspensão dos direitos e obrigações resultantes aí destes processos. Vamos falar um pouquinho da declaração sociolaboral do Mercosul. Outro instrumento também de destaque, tá, em matéria de direitos humanos no Mercosul é a Declaração Sociolaboral do Mercosul, que foi adotada em 1998 e que reconheceu aí a necessidade de dotar o processo de integração regional de uma real dimensão sociolaboral. Ao relacionar os direitos, a declaração ela enuncia direitos individuais, direitos coletivos e outros direitos. Os direitos individuais abrangem dispositivos aí relacionados à não discriminação, promoção da igualdade, trabalhadores migrantes e fronteiriços, eliminação do trabalho forçado, trabalho infantil e de menores e direitos dos empregadores. Já os direitos coletivos, eles abrangem a liberdade de associação, liberdade sindical, negociação coletiva, greve e diálogo social. Outros direitos abrangem, né, o fomento do emprego, a proteção dos desempregados, formação profissional e desenvolvimento aí de recursos humanos, saúde, segurança no trabalho, inspeção do trabalho, né, e seguridade social. De modo, né, a monitorar o cumprimento das obrigações decorrentes do ato internacional, foi instituída então uma comissão sociolaboral, que é um órgão, né, tripartite, auxiliar do grupo Mercado Comum, que terá aí um caráter promocional e não sancionador, que é dotado de instâncias nacionais e regional. Bom, vamos falar um pouco sobre o Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos no Mercosul. Confirmando a sua atenção à temática, né, de direitos humanos, o Mercosul ele criou em 2009 o Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Mercosul, criado aí por uma instância de cooperação técnica, né, de investigação aplicada e apoio à coordenação de políticas públicas em matéria de direitos humanos no âmbito aí dos países do Mercosul. No âmbito da estrutura interna do Mercosul, o Instituto ele funciona vinculado à reunião de altas autoridades de direitos humanos e chancelarias do Mercosul. O objetivo do Instituto, moçada, é contribuir para o fortalecimento do Estado de Direitos nos Estados partes, né, mediante aí o desenho e o segmento de políticas públicas em direitos humanos e contribuir também com a consolidação dos direitos humanos como eixo fundamental de identidade e desenvolvimento do Mercosul.
Nas suas funções estão a pesquisa aplicada para a produção de estudos e de informações técnicas, a difusão e capacitação, a coordenação de políticas públicas em direitos humanos em âmbito regional e a cooperação técnica para o desenvolvimento de políticas em direitos humanos. Bom, vamos falar primeiro da pesquisa aplicada para a produção de estudos e de informações técnicas. Ela produz informações técnicas, né, estudos e pesquisas, e oferece também, além disso, um espaço aí de reflexão e de diálogo permanente sobre políticas públicas de direitos humanos entre funcionários públicos, né, centros acadêmicos e organizações também da sociedade civil. A difusão e a capacitação já ela desenvolve, né, atividades de capacitação em políticas de direitos humanos dirigidas a funcionários públicos. Já a coordenação de políticas públicas em direitos humanos, no âmbito aí regional, coopera e oferece, né, um assessoramento aos órgãos com eles, espaços de reflexão, né, e diálogo, e contribui também para o fortalecimento da gestão aí de sistemas de informações regionais. A cooperação técnica, moçada, para o desenvolvimento de políticas em direitos humanos oferece apoio nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas nacionais para as autoridades e instituições aí de direitos humanos dos Estados partes e associados do Mercosul. Os temas discutidos no Instituto, eles abrangem políticas de memória, verdade, justiça e reparação por graves violações, né? Políticas de igualdade e não discriminação, políticas de prevenção da violência institucional e segurança cidadã e infraestrutura aí, institucional em direitos humanos. Em matéria de políticas de memória, verdade, justiça e reparação por graves violações, o Instituto favorece a coordenação geral e o intercâmbio de experiências, né, nacionais relativas aos processos de memória, verdade, justiça e reparação, né, por graves violações aos direitos humanos cometidos aí durante os períodos ditatoriais, né, nos países do Mercosul e estados associados. Esse eixo, moçada, ele compreende aí o trabalho em políticas de memória, né, de lugares, preservação e divulgação de arquivos, comissões de verdade, iniciativas de esclarecimento histórico locais e regionais, e políticas de acesso à justiça pelas vítimas e pelas organizações, né, que se representam, assim como o acompanhamento também dos debates políticos e jurídicos em torno de temas, né, nos diferentes estados. Em matéria de políticas de igualdade e não discriminação, o Instituto promove mecanismos institucionais e ações estratégicas que apontam, né, para aumentar aí os níveis de igualdade e de inclusão social. Particularmente, pessoal, incentiva-se, né, o enfoque de direitos nas políticas públicas de caráter social, e promove também políticas de acesso, né, a direitos econômicos, sociais e culturais, políticas de igualdade e não discriminação, políticas de acesso à justiça e políticas também de participação aí na esfera pública de grupos excluídos, entre outros. E em matéria de políticas de prevenção de violência institucional e segurança cidadã, o Instituto ele promoverá aí mecanismos e ações estratégicas, né, para apoiar políticas
de segurança cidadã que garantam aí o exercício dos direitos humanos. E em matéria, por fim, né, de infraestrutura institucional em direitos humanos, o Instituto ele apoia o fortalecimento da institucionalidade pública e da gestão de políticas em direitos humanos. São projetadas aí iniciativas para capacitação de funcionários, né, sistemas aí de informação técnica, e utilidade também para a gestão pública, assim como diagnósticos, avaliações e apoio também ao planejamento de políticas em direitos humanos. Então aqui, moçada, a gente fecha o tema, né, dos direitos humanos no Mercosul, um tema, como eu disse, né, no início da nossa aula, técnico, mas é de relevância, né, que nós tenhamos conhecimento de como é o funcionamento dessas políticas e desses institutos dentro do Mercosul que versam sobre direitos humanos. Só para lembrá-los que para o pessoal do noturno amanhã, hoje, não, amanhã, né, porque hoje é dia 4, né, no dia 5, nós vamos comemorar aí o Dia Internacional do Meio Ambiente, e para quem está assistindo a aula na parte da manhã, é hoje, né, o que seria no dia 5 de junho, o Dia Internacional do Meio Ambiente. Então, juntamente com essa aula, eu vou encaminhar para vocês também uma live da GNT com o André Trigueiro, que é um ambientalista muito bacana, e ele traz assim ideias fantásticas, né, para reflexões, e tudo isso por conta do meio ambiente, né, ser aí um direito humano por excelência, tá? Por isso que ele é tutelado e protegido, que ele está inserido a nossa condição, né, de sermos seres humanos. Então fiquem bem, até a próxima, um beijo e até breve.